o que é interessante, a gente consegue, na verdade, trabalhar com aquilo que o serviço oferece. Então, se o serviço oferece a bomba e o equipe específico, nós vamos utilizar. Se ele oferece realmente a bureta com o filtro correto e eu tô tendo dificuldade, por exemplo, com o acesso, né, não tá correndo esse componente, eu poderia pedir para o laboratório, então, fracionar. Precisa correr 10 ml, então a gente fraciona 5, porque aí cada um vai ter um tempo máximo de 4 horas. Então, é uma margem de segurança, ao invés da gente ultrapassar, pular barreiras que pode prejudicar ainda mais a terapia do paciente. A gente não pode sair do guarda-chuva. Se a gente coloca o pé para fora, a gente se molha. E isso significa sair do protocolo. Então, se chegamos para fazer a entrega desse componente, precisamos fazer conferência, dupla checagem. E a partir do momento que o enfermeiro, né, assume esse papel de transfusão, essa dupla checagem também precisa existir, à beira-leito. Então, não é na porta do box, não é no posto de enfermagem, não é em nenhum outro lugar que não a beira-leito. Já temos o basal dela ali. Começa a transfundir, eventualmente essa temperatura aumenta. E aí, qual que é esse aumento, assim, que pode levantar um alerta? Opa, pode estar tendo uma reação transfusional aqui também. A temperatura estava 37, atingiu, né, aumentou 1 grau e atingiu 38, a gente pode ligar um alerta para possível reação. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast. Chegamos ao episódio 95 e antes de eu falar para vocês sobre o que é esse episódio, acho que até vocês imaginam, né? Porque a mesa aqui tá recheada. Mas antes, eu quero convidá-los porque amanhã, quinta-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma Masterclass de medicação infantil e nessa Masterclass eu vou detalhar muita coisa relacionada à medicação infantil. Então, se você que é profissional da enfermagem, tá aí precisando estudar um pouco mais sobre isso, aprofundar os seus conhecimentos, a oportunidade agora, 24 horas aí, para tá fazendo a inscrição e tá participando dessa Masterclass com a gente. Eu espero você, o link vai estar aqui na descrição. O tema do nosso episódio de hoje é transfusão segura, cuidados essenciais em pediatria e neonatologia. É um tema, gente, que eu sei que o pessoal bate a cabeça, né? Por mais que faz parte da nossa prática diária, muitas dúvidas envolvem esse processo. E aí, para conversar com a gente, eu tenho uma grande honra de receber a Bruna Deco da Silva. A Bruna, ela é enfermeira emergencista, mestre e doutoranda em enfermagem pela UEL e é enfermeira do time transfusional do HU. Seja muito bem-vinda, Bruninha. Fico muito feliz com o seu aceite. Obrigada, eu agradeço também o convite, a participação. Acompanho bastante o Instagram, é sempre muito bom, né, olhar lá as novidades. E hoje a gente vem, então, para falar um pouquinho sobre sangue e a segurança dos nossos pequenininhos, pediátricos e neonatos. Transfusão sempre é um tema de dúvidas recorrentes no Instagram. O pessoal pergunta bastante. Na prática da UTI também, até porque é desafiador quando a gente fala da pediatria e da neo com volumes tão pequenos, né? Com certeza. Para conseguir fazer as adaptações. Mas para a gente dar um start, muita gente confunde hemoderivado de hemocomponente. Então, um ponto aí para a gente começar é falar um pouquinho da diferença de ambos. Então, é essencial a gente conhecer essa diferença mesmo, né, do componente e do derivado. A ideia é que o hemocomponente, ele ali vem do sangue total, que é doado pelo doador, que é voluntário, que a gente faz uma capacitação bem importante também no hemocentro. E aí, esse sangue, ele passa por um processo físico, que é a centrifugação. E aí a gente fala, né, a gente até brinca que o que sai dali são os ingredientes do sangue. Então, nós temos ali hemácias, que faz o transporte de oxigênio, temos plaqueta, que faz a coagulação, né, do sangue como um todo, temos o plasma fresco congelado, que tem os fatores de coagulação, mas também vai conter proteínas e anticorpos, e um pouquinho mais específico é o crioprecipitado, que ele também é fator de coagulação, principalmente quando se trata do fator 8, e do fibrinogênio, e ele advém do plasma, então é um subproduto ali do plasma. Esses seriam os hemocomponentes, nesse processo físico de centrifugação. E quando a gente fala de hemoderivado, na verdade, ele é um produto farmacêutico, de indústria farmacêutica, e ele vem do plasma sanguíneo. A gente fala que é mais complexo, né, envolve processos químicos ali de indústrias mesmo, para modificações específicas a nível proteico.
E aí nós temos a albumina, a imunoglobulina e os fatores de coagulação mais específicos advindos como hemoderivado. E o pessoal confunde bastante na hora dos termos. Ah, chegou Sim. o sangue. Ah, chegou o hemoderivado. O hemoderivado, é verdade. O pessoal fala bastante isso. Eu acho que é um ponto inicial a gente falar dessa diferenciação. Sim. E aí você está dentro do Hemocentro e eu sei que muitos desafios chegam para você quando pensamos no setor de pediatria e neonatologia, né? Com certeza. O que você percebe de mais desafiador para gerenciar esse processo? Eu acredito que seja, né, da vivência mesmo e da literatura, enfim, questão da neonatologia e pediatria em dosagem, né? Então, a dose ali é muito específica, é muito menor do que o de costume num adulto. Então, enquanto o adulto está recebendo uma bolsinha lá de sangue de 300 ml, a gente está liberando uma bureta de 3 ml. Então, é muito discrepante. O cálculo, ele é diferente, né? E aí vem também o receio de administrar, geralmente por falta de conhecimento mesmo. Então, quando a gente dispõe de estudo, de conhecimento, parte médica, de enfermagem também trabalhando junto, isso é muito importante. Outra coisa que a gente costuma se atentar também é na coleta da amostra. Então, no adulto, a gente tem um volume de sangue muito grande para ser coletado. E na criança, não. Às vezes, o acesso está muito frágil também, que é uma outra possibilidade de complicação. E aí vem essa coleta difícil, com pouco sangue, né? O laboratório tendo que processar, fazer exames. Às vezes, exames um pouco mais específicos, que necessitaria de mais material biológico mesmo, e acaba sendo frágil e difícil. Então, é outro desafio que a gente vivencia muito, né? E troca experiência com os serviços dentro do hospital. Acesso venoso, já falei um pouquinho. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de punção. Por mais que a equipe seja muito bem preparada, a gente se depara com cenários muito difíceis, né? Dentro do setor, até mesmo adulto, quem dirá, né? A parte infantil. Reação adversa, principalmente porque esse bebê, né, esse neonato, esse pediátrico, ele tem um sistema imune ainda em formação, então é muito mais, assim, provável, né, uma chance maior dele desenvolver reação, e aí o manejo dela também causa muito receio na maioria dos profissionais. E geralmente a gente fala também sobre os aspectos psicológicos, né, éticos ali, mas psicológicos. Então, como que essa mãe ou como que essa figura paterna também vê esse procedimento, porque a gente administra a medicação, a gente faz cuidados, mas quando a gente fala do sangue, eles têm muito medo. É sempre um medo. Então, os principais ali, né, são os principais receios que a gente percebe dentro da realidade. Você sabe que você tocou num ponto que realmente é doloroso, que é a questão do volume, do quanto a gente vai funcionar da criança. E a gente pensa muito no planejamento, né? Já vou coletar exame para alguma coisa. Já lembra da amostra para encaminhar para o Hemocentro, porque eventualmente vai fazer uma reserva cirúrgica, alguma coisa, para ter esse planejamento. Sim. E às vezes é muito difícil. Para a pediatria já é difícil, apesar de que lá na UTI é uma UTI mista, a gente tem menos proporção de recém-nascidos. Normalmente os nossos recém-nascidos não são tão prematuros quanto os bebezinhos que ficam lá na neonatal. Teria um volume, só por curiosidade, assim, mínimo, porque eu sei que depende do que está processando, eu sei que isso depende também da instituição, do laboratório. Enfim, eu imagino que tenha muitas vertentes que envolvem isso. Mas profissionalmente, assim, pensando naquele menor bebezinho, aquele bebezinho de 500 gramas, 600 gramas, quanto que de volume vocês conseguem para processar o que é necessário pensando aí na hemotransfusão? O ideal seria pelo menos 1 ml, né? Porque passa por todo o processo laboratorial. E se acontece algo ali no meio do caminho que precisa de uma amostra a mais, a gente, dentro desse 1 ml, mesmo que muito pouco, a gente ainda consegue uma reservinha. Certo. Mas menos que isso é muito difícil para fazer todo esse processo, para ser ali seguro e bem fidedigno, né? Mas é avaliado caso a caso. Então, já aconteceu do pessoal receber menos volume de amostra e entendendo a fragilidade do paciente, entendendo a indicação e que realmente não tem. Então, a gente trabalha com o que
o que a gente consegue no contexto. E a gente chora pra vocês, né? E a gente chora também. Isso é uma realidade, porque a gente vê, meu Deus, será que dá? Vamos chorar lá para ver se consegue fazer. Isso é com tudo, acho que é não só lá no Hemocentro, mas para exames bioquímicos também. Eventualmente urina. Nossa, para coletar aquele meio ml de urina foi um sacrifício. E é bem isso, a pediatria acho que é bem desafiador. E você pontuou coisas que realmente são bem desafiadoras. E aí, lembrando que o nosso, para quem está nos ouvindo, o nosso foco, não estamos falando da indicação, da dosagem, né? Inclusive, eu vou deixar linkado aqui com esse episódio, um que foi gravado junto com a doutora Tânia. Isso, que a gente gravou e falamos especificamente das indicações nisso. Aqui o grande foco é o cuidado. Então, você lá no seu setor, você está lá na UTI, você vai receber esse hemocomponente ou você vai ter que dar o start no processo da solicitação. Então, acho que vale a pena, talvez, dar uma recapitulada. Qual que é esse start, né? A criança ela vai precisar. Qual que é a primeira coisa que o profissional precisa se atentar para começar a fazer a solicitação desse hemocomponente? A ideia é que essa criança ela seja avaliada pela equipe multiprofissional, né, que o enfermeiro ele esteja à frente também em relação a resultados de exames laboratoriais, que a gente tem um leque de possibilidade de compreensão dentro da área e que a partir dessa discussão em um estudo de caso, passagem de plantão, seja levantado essa questão de solicitação de qualquer que seja o hemocomponente. Então, lembrando que a gente tem concentrado de hemácias, plaqueta, plasma e o crio precipitado, né? E a partir desse momento, quem realmente solicita ali, como se fosse um pedido de exame mesmo, a requisição de transfusão é o médico. E minimamente a gente precisa de dados essenciais em relação à identificação desse paciente. Então já recebemos requisições com identificação do primeiro nome, né, em um hospital complexo ali, que existe mais de uma pessoa com o mesmo nome, talvez até com uma data de nascimento parecida. Então, precisamos de um nome completo, de um nome da mãe. Às vezes, esse RN ainda não está registrado, né? Vem como RND, e aí é aceito também. Data de nascimento, o sexo, o peso é muito importante, porque a gente consegue fazer ali o cálculo, se foi prescrito de uma forma correto ou se pode melhorar, aprimorar em algum sentido. Exames laboratoriais que justifiquem, né, um resultado de HB, plaqueta, um INR, porque o pessoal do laboratório também faz essa discussão junto com nós lá do Hemocentro da Enfermagem. Uma troca bem legal. Minimamente essas informações e o que precisa ser solicitado, qual vai ser o hemocomponente. E aí, geralmente, quando a gente fala de neonato, né, de pediatria, nós falamos em ml, né, não em número de bolsas, porque daí foi calculado a partir do peso e do resultado de exame. Então, isso é muito importante também. E, além disso, a modalidade da transfusão. Então, se esse paciente, ele é um paciente mais estável e consegue ali esperar 24 horas, a gente tem a rotina como indicação. Se é um paciente mais ali grave, instável, precisa de um cuidado, né, e de uma terapia em um tempo menor, nós temos a urgência, que é de até 3 horas. Esse até quer dizer que entre receber a coleta, processar e entregar, né, e começar a administração, eu tenho que respeitar esse tempo, mínimo, né, máximo, na verdade, de 3 horas. Temos a programada, pode ser uma criança com um problema renal, um problema cardíaco, né? Vai transfundir durante a hemodiálise, ou vai transfundir para procedimento cirúrgico, vai transfundir para passar um catéter central, por exemplo. E aí eu programo em um determinado dia e em um determinado horário. Isso facilita também. E, por último, nós temos a emergência, quando não dá para esperar de jeito nenhum, né? O risco iminente de vida é ali muito claro, muito específico, e aí é liberado sem testes pré-transfusionais. E aí o médico, ele se encarrega, ele autoriza, né? Ele assume esse risco em relação à condição clínica do paciente atual. Então, são essas características principais dentro de uma requisição, preenchida de forma completa, assinada e carimbada pelo médico. E é interessante também a gente abordar a prescrição médica,
porque não fazemos nada sem ela, né? Então, ela é nosso apoio. E a transfusão não é diferente. A requisição não substitui a prescrição. Isso é muito importante. Às vezes é questão de confusão mesmo, de conflito, né? Uma e outra, mas na verdade elas andam em conjunto. É um respaldo, né? Sim. É uma coisa que a gente falou no episódio anterior sobre as questões legais. E tem que estar lá registrado, porque vai ter que ser checado que foi administrado. Sim. Que envolve isso. E uma dúvida que eu tenho, em alguns episódios, quando a gente em algum momento chegava nessa questão, né, do hemocomponente, a transfusão na pediatria e na NEL, falamos muito dos volumes. E eu sei que isso que você falou é um start para chegar com segurança lá no Hemocentro, para a identificação, a separação, enfim, para conseguir, então, ser encaminhado para a UTI pediátrica. Muitos hospitais, eles têm a possibilidade de fazer administração por bomba de infusão, coisa que não é uma realidade nossa. Até na época eu troquei uma ideia com você, a gente né? discutiu. A gente discutiu, falar, Bruninha, a gente tinha que conseguir a bomba, né? Mas tinha que ter um filtro para isso. Sim. Porque muitas pessoas, né? E isso me angustia. Eles manipulam o sangue dentro das unidades. Então, chega lá o sangue, eles aspiram numa seringa esse sangue para, então, conectar na bomba de infusão e fazer pela bomba de infusão. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião com relação a esse processo, porque eu sei que tem a viabilidade, talvez, de vir já isso pronto do Hemocentro, desde que também tem um filtro, né? Então, ouve um pouquinho desse lado do Hemocentro com relação a essa particularidade. O Hemocentro, quando eu vim para essa área, já faz 2 anos, mais ou menos, e eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu. Não é de arrepiar, né? É de arrepiar, porque, na verdade, é um serviço, assim como todos os outros, mas é um serviço que permeia muito protocolo, muita segurança do paciente, muito sistema fechado, né? E é isso que o Hemocentro entrega para os setores, o sistema fechado, em qualquer possibilidade ali de contaminação, de qualquer modo que seja, né? Um equipo que não foi instalado corretamente, ou algo que realmente conectou ali com a parte externa, é descartado, é feito o teste, né? Não é utilizado, porque não é seguro para o paciente. Então, essa questão de abrir esse sistema, usar uma agulha, conectar em uma bomba, fazer hemólise, né, no componente que já é tão difícil da gente conseguir, né, captação, enfim, é todo um processo de alto custo também, gera a gente fica receoso, né? Exato. E aí, o que é interessante, a gente consegue, na verdade, trabalhar com aquilo que o serviço oferece. Então, se o serviço oferece a bomba e o equipe específico, nós vamos utilizar, né? Se ele oferece realmente a bureta com o filtro correto, e eu tô tendo dificuldade, por exemplo, com o acesso, né? Não tá correndo esse componente, eu poderia pedir para o laboratório, então, fracionar, né? Precisa correr 10 ml, então a gente fraciona 5, porque aí cada um vai ter um tempo máximo de 4 horas. Perfeito. Então, é uma margem de segurança, ao invés da gente ultrapassar, pular barreiras que pode prejudicar ainda mais a terapia do paciente. E acho que um ponto interessante é que vocês sempre deixam o volume do equipo considerado, já preenchido. Né? Isso é um ponto legal da gente considerar, que ninguém, a hora que terminou lá os 10, não é para ficar erguendo equipe. Não é para ordenhar. Não é para ordenhar. Né, que são coisas que eu falei, nossa, será que está contabilizado? Né? Às vezes o pessoal fica com essa dúvida. Ó, terminou, mas sobrou aqui no equipe, então vamos colocar até o final. Eles vão erguendo o equipe para ir descendo. Ou vamos colocar soro. Não, exatamente. Eu lava com soro, dava com soro, né? Então, isso já vem contabilizado, isso já vem sempre planejado ali, né? Hoje eu até estava conversando com um bioquímico de lá e a gente estava falando sobre a bureta. Então, ela tem, por exemplo, 150 ml de volume. Deixa eu mostrar isso aqui, conseguir observar. Né? O 150 com o filtro. Então, o equipo, ele tem ali 12 ml a ser preenchido. A gente consegue até 138 ml com o preenchimento do equipo. E a criança, na verdade, usa bem menos, né? Não tem nem comparação. E aí é um sistema realmente fechado. As bolsinhas, elas se conectam nessa inserção,
dentro do laboratório, com todo o procedimento adequado. E aí, depois que ela é passada para a bureta, passa pelo filtro, eles selam essa parte e ele vai estéril para vocês, né? Para o setor. Livre de qualquer tipo de contaminação mesmo que possa existir. Então, é um processo totalmente seguro para a gente quebrar ali a barreira de segurança por algum motivo, nesse sentido. Acho que podia comentar a importância do filtro, né? Que é um ponto importante que não dá para ser negligenciado. A partir do momento que a gente opta, né? Que o serviço opta em manipular a bolsa, o sangue dentro do setor, primeiro é o que você falou. Lá é um ambiente preparado para isso. Sim. Né? Na UTI, não. Muitas vezes você não tem nenhum espaço muito abrangente para fazer o preparo da medicação, por exemplo. Imagina manipular um sangue ali e a contaminação de uma coisa que vai entrar numa criança que já não está muito legal. Que se ela está precisando do sangue é porque a coisa não está muito boa, né? E não só do sangue, né, gente? Estamos falando de qualquer componente. Então, talvez valesse a pena dar uma ressaltada na importância desse filtro, por que ele, né, ele existe. E quando a gente fala das bombas... existem alguns filtros que são específicos para conectar no equipo que vai na seringa. Que vai na bomba. Que vai na bomba. Então, não dá para adaptar também ali no setor, porque é uma coisa que já vem ali do hemocentro específico para isso, né? Então, quando a gente usa a bomba de seringa, a gente vê muito isso em hospitais americanos, né? E muito artigo vem dali também. Sim. E aí é uma coisa que já vem preparada e específica para isso, né? Às vezes demora um pouco para chegar para as nossas realidades aqui. Com certeza. Esse filtro, ele é ali em micras. Isso. Então, ele tem de 170 a 260 micras, né? Aqui a gente cortou para dar os treinamentos. E a ideia é que ele remova qualquer tipo de coágulo, grumos, né? Ali agregados, dendrito mesmo, que fica da solução, para que isso não chegue no paciente, tanto para o pediátrico, o neonato, até o adulto, né? E aí a gente troca esse equipo à medida que a gente faz o hemocomponente também. Porque se a gente for pensar, por exemplo, que seja uma criança já maiorzinha e que venha uma bolsinha não bem completa a bolsa. Isso, que venha completa. A gente tem uma validade desse sangue ali para a gente correr ele administrar de 1 a 4 horas. Então, pensa, eu fiz em 4 horas e eu tenho uma segunda bolsa, não troquei esse equipo, são 8 horas de equipo, são 8 horas ali de coágulos, de grumos, de proliferação bacteriana. É muito importante também, né? Essa troca, esse conhecimento da existência do filtro. Não é um equipo que eu pego lá na gaveta do postinho de enfermagem e coloco no sangue, né? Não tá correndo troco. Na verdade, não. É uma parceria muito grande com o Hemocentro nesse sentido também, né? E existem hospitais que o Hemocentro atende, que são hospitais dentro da cidade, mas fora também, né? A requisição desse material é importante, né? Essa contagem ali pra gente saber... armazenar e fazer a transfusão de forma segura. Perfeito. Então, nada de manipular, gente, pelo amor de Deus. Se essa é uma prática da sua instituição, não façam isso, né? Não façam. Eu acho que é um ponto de sentar, conversar com a instituição, vai lá no Hemocentro, ver as possibilidades, as viabilidades, porque sobrevivemos com a bureta, né? Há quantos anos a utilizamos? Confesso, a gente vai chegar lá ao desafio dos acessos que são menos calibrosos, às vezes um pique 2 French, a gente sabe que não é o ideal, mas eventualmente a gente acaba tendo que utilizar. Enfim, sabemos as dificuldades que vocês têm, mas acho que segurança do paciente sempre em primeiro lugar, né? Do profissional, também na manipulação, mas principalmente ali do paciente, para não ter o risco de ter uma contaminação. É um processo muito rigoroso, né, Bruna? Assim, desde o processo da requisição, pensando nas compatibilidades, o que você tem disponível, até a chegada desse hemocomponente ali no setor. Então, uma vez que vocês pegaram a CRT, esse requerimento da transfusão, separaram, organizaram lá, é hora de chegar com esse material lá na unidade. E aqui a gente tem 2 cenários. Tem aqueles que a equipe acaba sendo responsável por todo o processo em unidades de internação, pediatria geral, por exemplo. E a nossa realidade aqui que os enfermeiros do setor são responsáveis quando a gente fala em unidades de cuidados intensivos, né? Então, como que é esse fluxo até a chegada na unidade? É importante ressaltar que existem checagens
em todas as etapas do processo. Quando essa amostra chega para o hemocentro, é checado. O hemocentro prepara a bolsa e faz dupla checagem. Na saída desse hemocomponente é feito dupla checagem junto com a enfermagem. Esse hemocomponente, a gente brinca que não pode ir embaixo do braço, não pode ir na luva, né? Não pode ir dentro da bolsa, ele precisa estar na caixa térmica para ser seguro e para chegar seguro também para o nosso paciente, né? E quando ele chega nessa unidade, exatamente isso que você falou, né? Os enfermeiros, nesse momento, eles assumem o papel ali total, praticamente, da transfusão, junto com a equipe médica também. Mas, em se tratando de quem está mais próximo ali do paciente, realmente é o enfermeiro e a equipe, né? E aí, a importância da checagem novamente. Tem uma frase, assim, muito simples que minha chefe geralmente fala, que é: a gente não pode sair do guarda-chuva. Se a gente coloca o pé para fora, a gente se molha. E isso significa sair do protocolo. Então, se chegamos para fazer a entrega desse componente, precisamos fazer conferência, dupla checagem. E a partir do momento que o enfermeiro, né, assume esse papel de transfusão, essa dupla checagem também precisa existir, à beira-leito. Então, não é na porta do box, não é no posto de enfermagem, não é em nenhum outro lugar que não à beira-leito, com esse paciente portando pulseira de identificação. Que, inclusive, é diferenciada, né? Que, inclusive, é diferenciada. Então, também tem as cores das pulseiras, né? E o hemocentro é vermelho. Então, a gente tem também essa diferenciação para ter certeza de que esse paciente é o certo. E aí, a dupla checagem à beira-leito é importante. A gente fala bastante que eu não consigo visualizar o nome completo dele, data de nascimento, registro e nome da mãe em qualquer outro lugar que não seja do ladinho dele. Realmente lendo e observando. E aí, dentro desse cenário pediátrico, a importância de inserir ali o cuidador, o responsável na transfusão também, nesse processo de conferência, né? Porque a criança, ela realmente não vai ter nenhuma resposta ali, né? Os pais, os responsáveis que vão auxiliar o serviço nesse sentido. E, a partir desse momento, o início da transfusão de uma forma segura, né? Dentro das normas e protocolos. Perfeito. Acho que é um ponto importantíssimo a questão da dupla checagem. Não desvalorizar, né, as etapas. Desvalorizar. E além, eu acho que vale a pena, o que é checado neste momento? Além do nome da criança, data de nascimento, nome da mãe, o que mais a gente tem que olhar? A gente precisa olhar para todos os documentos envolvidos, desde a requisição, né? Lembrando que na coleta da amostra isso também foi feito em dupla checagem, é importante salientar, porque se o processo ele começa errado, a gente transfunde o sangue errado, né? E se o processo ele começa certo e na hora da transfusão a gente pula etapa, a mesma coisa. Então, realmente, a gente não pode sair desse guarda-chuva. E checar todos os documentos. E aí a gente fala da requisição de transfusão, da prescrição médica, da pulseira de identificação. A placa no leito, nesse sentido, a gente considera muito frágil, porque o paciente pode mudar de leito, a gente é passível de erro e pode esquecer de tirar essa placa, né? A pulseira está ali, né? Junto mesmo, em membros superiores, inferiores, enfim, auxiliando. Então, falamos da pulseira. O próprio hemocomponente, ele vem com um guia, que ali especifica também o nome do paciente, data de nascimento, número do prontuário, que a gente fala que é a digital, né? Esse não muda nunca. Exato. Se o nome estiver errado, data de nascimento, a digital não vai mudar nunca. Então, isso é importante para nós. E, além disso, eu preciso olhar para esse hemocomponente, né? Seja ele o sangue, que sempre vai ser vermelho, mas aí a gente também tem uma dificuldade. Plasma, plaqueta e crio é tudo amarelo. Muda a consistência, muda o volume, mas isso depois de um tempo que a gente está habituado. Então, realmente, eu preciso olhar para o componente, conferir o número da bolsa. Vou até mostrar, gente, porque quem tá só ouvindo, vale a pena ver o vídeo, tá? Então, o Spotify tem vídeo também, então aproveita para ver. Mas aqui na mesa, ela trouxe até as bolsinhas preenchidas com tinta, né? Não é sangue, tá, gente? Não, gente, tinta. Pelo amor de Deus. É tinta. E aqui vem a etiqueta, né, com todas essas informações e também aqui fixado na própria bolsa. Na própria bolsa, os rótulos, né? A tipagem sanguínea
sanguínea da bolsa, precisamos ver se é compatível com a do paciente, certo? Número da bolsa, é uma doação voluntária, é importante saber também. Volume dessa bolsa, são as principais ali características que a gente consegue observar. Além disso, se a gente inspeciona essa bolsa, conseguimos ver questão de coloração, de turvação, muito importante. Tem sangues que vêm mais oxigenados que o outro, isso varia de doador para doador mesmo, né? A gente percebe essa coloração e é importante falar porque as pessoas ligam de hospitais externos, principalmente perguntando, né? É normal? Porque eu coloquei a primeira bolsa com o sangue um pouco mais escurecido, a outra... Então, a gente é do processo mesmo natural ali do corpo, né? Do momento da coleta. E o que é importante também é que nesse rótulo a gente tem o que é o hemocomponente. O vermelho sempre vai ser o concentrado de hemácias. Mas quando a gente pega os outros, eu preciso saber a diferença. Né? Se eu acho que esse aqui é uma plaqueta, eu me engano. Esse aqui é um plasma fresco congelado. Tá marcadinho na própria bolsa, Tá marcadinho na própria bolsa. A bolsa. Isso. Ao mesmo tempo, o cartão, porque nós sempre falamos que foi um ser humano que anexou esse cartão aqui na bolsa. Bem lembrado. Ele pode ter errado também, né? Então, por isso é compatível, tem que ser o número da bolsa, tanto no cartão quanto na bolsinha. Às vezes o pessoal para conferir só o cartão, mas e a bolsa? Eu posso ter errado na hora de colocar. São essas características principais que a gente confere. Dados de identificação, de uma forma geral, tipagem sanguínea, volume e o aspecto da bolsa. Gente, no cartão, no verso, é só colocar antes de transfundir. Tá escrito tem um aqui, passo ó, a passo. Um passo a passo. Tem. Sabe o que eu percebo? Na correria, essas coisas passam batido, É muito né? automático. É automático, o pessoal vê. Mas tá aqui, ó, tá escrito. Acho que mais do que, né, tá explícito, é Tá impossível. desenhado. Mas tá aqui, eu vou até ler para vocês, ó. Antes de transfundir, identificar adequadamente o receptor, transfundir somente mediante prescrição médica, conferir os resultados dos exames que aparecem no rótulo da bolsa, utilizar equipo de infusão específico para transfusão, não adicionar e nem infundir conjuntamente medicamentos ou soluções não isotônicas, vamos grifar aqui, né? Verificar e informar ao Remepar sobre qualquer efeito adverso imediato. Tá aqui, gente, ó, e essa etiquetinha depois vai pro prontuário, né? Vai pro prontuário, não joguem fora, Não joguem pelo fora. amor de Deus. Então, ótimo. Não tem como. Chegou, então, lá esse material, foi conferido, e agora? O que a gente precisa fazer? Que papel que eu preciso pegar? Porque eu sei que nós temos um padrão que também vai ser modificado aí de acordo com a instituição, mas os passos são os mesmos, né? A gente tem um checklist também, a enfermagem tem bastante checklist, né? Da cirurgia segura, da lesão por pressão, então o sangue ele também não poderia ficar de fora. Importantíssimo, né? Importantíssimo. E ali também tem esse passo a passo, para a gente conseguir relembrar mesmo e contar com o colega de trabalho que está ali, né? Trabalhando junto no plantão, em relação à dupla checagem. Então, é um passo a passo que me diz que eu conferi a beira-leito, que eu tenho prescrição médica, que eu tenho acesso venoso pérvio, que o equipo ele tá em boas condições para transfundir ou que eu troquei ele de um hemocomponente para o outro. São informações que eu vou seguindo e vou checando. Uma informação importante também, sinais vitais. Perfeito. Como esse paciente ele está antes de eu começar a transfusão, né? Como ele vai ficar no período transfusional e pós-transfusão, que é o que a gente chama de monitoramento. Tá? Os primeiros 15 minutos, a gente fala que são os minutos ouro, né, dentro da transfusão. Porque são os mLs que infundem no paciente e que, nesse momento, pode desenvolver ou esboçar alguma reação transfusional também. Então, isso tudo é avaliado. E é ideal, né, a legislação pede para que a gente monitore esse paciente à beira-leito durante esses primeiros 15 minutos. E aí eu posso perceber qualquer sinal de alteração, uma taquicardia, dispneia, né, taquipneia, uma hipertensão, hipotensão, urticária, rush cutâneo. Que aparece na pediatria até, né? Bastante. Com uma certa frequência. Sim. E aí são esses cuidados principais ali no começo. E o monitoramento em si, sendo ideal de 15 em 15 minutos, meia em meia hora ali, no máximo, principalmente dentro da terapia intensiva. Que a gente tem
toda a questão de monitoramento, de hemodinâmica do paciente, de equipe acompanhando, para que, se aconteça alguma reação transfusional, seja ela uma reação febril, seja ela uma autoimune ou algo nesse sentido por troca de bolsa, né, incompatibilidade de sistema ABO, a gente saiba identificar logo no começo. Para que aquela bolsa não corra inteira até a gente entender que houve falha no processo. Então, assim, chegou, vamos ver sinais vitais, né? E aí, a hora que instala, do ladinho lá, devagar começa isso, Sim. né? Para ver qual vai ser a reação. Sim. E criança sendo monitorizada. Com certeza. Antes de instalar, uma dúvida que muita gente tem e acha que é uma contraindicação absoluta, é a questão da febre, né? Ah, tá com febre. Criança, às vezes, gente, foi um politrauma gravíssimo, que chega lá que vai precisar transfundir. A gente sabe que tem um período ali, seja um grande cirúrgico, grande queimado, por exemplo, ele vai fazer febre, que é o próprio processo, né, orgânico ali da criança. Sim. Febre contraindica a transfusão? Febre não contraindica a transfusão. O que acontece é que o processo febril ele pode causar hemólise. E aí a ideia é que esse componente ele esteja ali apto e com força mesmo total de concentrado para que seja feita a terapia do paciente. Mas o que seria interessante? A gente tentar controlar essa febre de alguma forma, né, medida farmacológica, não farmacológica, para que esse componente não seja tão afetado assim. Mas a gente tem contexto de febre aí constante, né, em UTIs, nem se fala, e aí a gente não vai não transfundir, né? Na verdade, a avaliação ali médica e da enfermagem nesse sentido de importância, né, da transfusão, de prioridade, na verdade. Se a gente tem uma modalidade de rotina que conseguimos esperar um pouquinho, ok, né? Se a gente tem uma emergência, não. Então, é o custo-benefício. E aí, uma vez que a criança ela tá com febre, já temos o basal dela ali. Começa a transfundir, eventualmente essa temperatura aumenta. E aí, qual que é esse aumento, assim, que pode levantar um alerta? Opa, pode estar tendo uma reação transfusional aqui também. Se essa temperatura ela sobe 1 grau e atinge 38, a gente pode considerar uma reação transfusional. A partir do momento, né? Então, a temperatura estava 37. Atingiu, né? Aumentou 1 grau e atingiu 38, a gente pode ligar um alerta para possível reação. E se a criança já estiver no basal de 39, não cede? A gente pensa em 1 grau ali para... 1 grau ali para considerar a reação. Para pensar. Então, acho que é um ponto importante desmistificar esse processo. Ó, tá com febre, não vou fazer de jeito nenhum. Ainda mais na UTI, né? Então, é a eterna balança do risco-benefício. A gente fala que é o eterno equilibrar ali do processo. A mesma coisa o antibiótico. Né? A gente não pode acrescentar nada dentro da bolsa. Mas o antibiótico, às vezes, ele também não pode ser pausado. É importante para ela, né? Então, a ideia do antibiótico é, por exemplo, vancomicina, polimixina, que eles mesmos já brigam entre eles, né? E causa reação. E nesse caso, o sangue também. O componente também tem um potencial de reação alto. E aí, a ideia é que, se administrado os dois em acessos separados, mas concomitante, eu não vou saber de onde que vem essa é a questão, esses sinais, né? Esses sinais de taquicardia, taquipneia, rush cutâneo. Pode ser do antibiótico, pode ser do sangue. E muitas vezes a gente para esse sangue, esse componente, na verdade a culpa nem é dele. Exato. Mas até a gente provar isso com testes, enfim, a criança fica esse tempo sem transfundir. Então, é uma questão também que a gente levanta bastante, principalmente em UTI. E se a gente puder remanejar os horários, né? É importante. É importante, para não ter confusão. Sim. E jamais, e quando, né, a Bruna coloca que, eventualmente não tem como remanejar, vai ter que correr o antibiótico e vai ter que correr o sangue também. Ela não tá falando para correr junto. Não, de jeito nenhum. Né? Não é isso que ele está falando. A gente está achando que o paciente tem uma veia para uma coisa e a outra acesso para outra. Isso. Né? Então, o concomitante não é na mesma via em Y ali, pelo amor de Deus. Né? A gente acha que é bom deixar claro qual que é a única coisa que pode ser administrada, eventualmente, ali com sangue
para lavagem, né? Às vezes para lavar o acesso, que seria o soro. Soro fisiológico. Que é o soro fisiológico. Não estamos falando de água destilada. Não. Pelo amor de Deus, né? Vai fazer moles ali. Tirem da gaveta as águas destiladas. Não, pelo amor de Deus. Mas o soro fisiológico, a gente sabe que na pediatria o acesso é fino, tá correndo sangue, ele é espesso, eventualmente tem que dar uma lavadinha. Sim. E ninguém tá falando também para acrescentar soro aqui dentro. Não é isso, né? Mas é mais para eventualmente ajudar na fluidez em algumas situações mais específicas, né? Acho que é um ponto importante. Antes de eu falar do acesso, que eu sei que é um ponto polêmico, a gente podia falar dos tempos. Porque cada um, acho que desde que sai de lá, já começa um cronômetro, né? Sim. Regressivo. Então, assim, a partir do momento que sai do Hemocentro, para instalar naquele paciente quanto tempo eu tenho, e uma vez que está instalado, qual que é o tempo de cada um deles? Tá. Pensando aí na segurança. E, por exemplo, pode acontecer, e às vezes acontece mesmo, de chegar esse hemocomponente, chegou lá, não vai precisar. Posso devolver? Não posso devolver? Tem um intervalo aí? Então, a gente fala assim, que esse hemocomponente, ele pode ficar até meia hora em temperatura ambiente antes da gente começar a transfusão. Percebi que atrasou por algum motivo, eu preciso retornar ele para a temperatura controlada, né? Em geladeira exclusiva. Isso que eu ia falar. Isso também é uma polêmica. Controlada como, assim? O que é o controlado? Quando nós falamos de sangue, nós estamos falando de uma temperatura de 1 a 6 graus. Então, só mesmo uma geladeira ali específica para componente vai conseguir atingir isso. Uma geladeira doméstica, muito provavelmente não, né? Isso é um ponto importante. Outro ponto importante, a plaqueta, ela é fator de coagulação. E ela fica em constante agitação no hemocentro. É um agitador de plaquetário mesmo que a gente fala. Então, quando tiramos do agitador, precisamos transfundir no mesmo momento. Né? O crio e o plasma, eles são congelados. Mas o crio, ele também precisa ser administrado o quanto antes. É o primeiro, né? Em uma escala assim, o que eu coloco primeiro? O crio primeiro. E o volume é menor, né? E o volume é menor. É a sorte. É a sorte. Mas, às vezes, é mais difícil de correr pelo fator de coagulação que tem ali, né? Entendi. Então, o 8 e o fibrinogênio, eles deixam mais espesso ali mesmo. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica de passar mesmo no filtro e no equipo, tá? Então, se a gente fala dessa questão de, voltando, né? Tem um paciente que vai transfundir, posso deixar ali em temperatura ambiente por máximo 30 minutos. Certo. Não transfundiu, volto para a geladeira, né? Plaqueta e crio, não volto, não tem como. Eventualmente, ficou lá 28 minutos. Não vou usar naquele momento. Posso voltar para a geladeira? Pode voltar para a geladeira. Tá. 31 minutos, não volta. Não mais. Eu tenho que ser assim, gente. Eu tenho que ser cartesiana 30 aqui minutos, pra ficar bem claro. 30 minutos. Tá certo. Então, a gente tem os 30 minutos. Quando eu abro essa bolsa, aí é diferente. Aí nós temos um tempo mínimo de infusão de 1 hora e um tempo máximo de 4 horas. Quando eu falo de sangue e de plasma. Quando eu falo de plaqueta e crio, de novo, tem que correr agora, com o equipo aberto, porque ela precisa fazer a função dela de coagulação, né? Tendo mais fatores ali, fatores específicos ou não, né? Que é o caso do crio e da plaqueta. Dentro da validade, de uma forma geral, a gente tem a bolsa valendo de 35 a 42 dias. O crio e o plasma que ficam congelados, é bonitinho, fica parecendo geladinho dentro lá da geladeira, congelado mesmo, a menos 30 graus aí. Ele tem validade de até... menos 30 graus é muita coisa. É muita coisa. A sala é muito fria. Olha só. Me veio uma coisa, nada aleatório, tá? Agora, assim, às vezes a gente tem que congelar o Teplase. Porque aí sempre falam lá que a Teplase tem que ser congelada a pelo menos menos 20 graus. Vamos mandar para o Hemocentro, menos 20 graus Celsius. Gente, é só eu lá. vou separar uma geladeira lá. Porque, às vezes, por exemplo, a gente vai usar o Teplase para criança, usa só um pouquinho. E ela é muito rica para nós, para fazer, para acesso. Às vezes está obstruindo e ela é maravilhosa. Só que aí você usa um pouquinho. Ela é cara. A gente quer fracionar, o certo é fracionar, né? Em capela
capela de fluxo, mas aí tem que conservar, não adianta congelar, onde a gente às vezes congela. Tem que congelar e manter conservada a menos 20 graus Celsius. Bom saber que vocês têm essa geladeira. Vou levar para lá. E aí, então, ele fica congelado por até 1 ano, né? Uma validade bem estendida. E a plaqueta, ela é mais frágil, ela dura ali 5 dias. Certo. Então, coletei, eu preciso usar, né? E aí, o serviço, ele procura, se não utilizado ali dentro mesmo da nossa instituição, tem outros lugares de parceria que distribuem ali sangue também e que aí eles encaminham. Então, essa questão de validade, a gente fala nesse sentido. Certo. Mas ali, para administração, realmente, de 1 a 4 horas. Então, se eu tenho um acesso muito difícil, uma veia muito frágil, e ele não vai ser administrado em até 4 horas, é uma possibilidade de fração. Né? Garante a administração, conversado com o hemocentro. Garante a administração e repõe aquilo que o paciente precisa. Né? Então, ia correr 10 ml em 4 horas, então eu posso correr 5 em 4 e mais 5 nas outras 4. E aí, a terapia ela fica completa. Mais seguro, né? Esse planejamento de eu ver qual acesso eu tenho. Porque normalmente a gente tenta, se a criança tem possibilidade, de fazer uma punção para isso. Mas tem criança que é muito difícil. Não tem. Por isso que às vezes acaba recorrendo a um pique que não é legal pela possibilidade. Por obstrução, que não é isso, né? Porque o sangue ele vai estar... Flui. Né? Ele vai fluir, mas a questão do gravitacional ali. Demora, o que você falou, acaba demorando mais tempo. Sem a bomba, muitas vezes. Então, para ficar claro, 30 minutos, né? 30 temperatura minutos ambiente. até 30. E se eu não usar nesse intervalo, pode voltar para o hemocentro para não ter desperdício ou não? Uma vez que saiu, joga fora? A gente consegue voltar para o hemocentro e discutir ali um armazenamento, mas as frações, elas são descartadas. Então, geralmente não usou, é descartado mesmo. E o que a gente acaba mais usando são frações, São frações. Então, é um desperdício, né? Que infelizmente acontece, né? Faz parte do processo. Mas aí o que a gente sempre fala, vamos avaliar a indicação, né? Vamos ver se esse paciente ele realmente tem um acesso pérvio, se é realmente isso que ele precisa, né? Se é cirurgia, se eu fiz uma reserva muito grande às vezes, se é realmente tudo isso que vai precisar, porque a partir do momento que eu encaminho, quando volta, é o descarte. Diferente das bolsinhas maiores, não fracionadas, né? Que ainda são feitos testes ali para ver se ela está apta em questão de conservação, acondicionamento, para ser utilizada posterior. Mas a fração em si, não. E aí, plasma e concentrado de hemácias de 1 a 4 horas. Isso. Jamais exceder. Jamais exceder. Acho que é um ponto importante. Sim. Assim, falta só 10 ml e deu 4 horas. Não, vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora. Né? Coleta novos exames, avalia esse paciente. Se for o caso, a gente solicita e encaminha mais. Certo. E aí, crio e plaqueta chegou o quanto antes, né? Chegou o quanto antes. E aí vem aquela caixa para aquele paciente. Aí vem crio, vem plaquetas... Às vezes plasma também ali, eventualmente. E sangue também. E concentrado. Aí a pessoa coloca ali, vamos conferir tudo. Tá, então o que eu vou primeiro? Crio primeiro. Corre rapidinho. Depois plaquetas. Rapidinho. Plasma. E sangue. Né? Às vezes, quando tem, por exemplo, né, uma possibilidade, 2 bolsas de plasma e uma de sangue, eu posso correr um plasma, um sangue e um plasma, isso vai ser a critério médico, né? Mas o que não muda é o crio e o plasma, de jeito nenhum. Porque vai agregar, né? Fora do agitador ou ali descongelado, ele vai fazer a função dele, que é de coagulação. Certo, o crio é sempre importante. E o volume é menor, na pediatria principalmente, né? Bem então dá para fazer rapidinho ali. E com muito cuidado com desperdício. Aí eu penso muito coisas que a gente já vê às vezes na prática, né? O manuseio do cuidado, a hora que vai tirar, desconectar. Contaminação. Contaminação. Não ter o risco de perder nada ali, porque como o volume ele já é muito pequeno, isso vai impactar na entrada ali para o paciente, né? Sim. Que ele está precisando bastante. Com certeza. Muito bom. E aí, idealmente, a gente teria um acesso exclusivo. Tem alguma recomendação formal do Hemocentro com relação ao acesso, ao uso de PIC, não usa, alguma coisa específica?
Não necessariamente. Então, da parte do Hemocentro ou até mesmo de agência transfusional, a gente realmente, o ideal é um acesso exclusivo ali, né? E que seja pérvio para o componente que vai receber, para a gente não ultrapassar o limite de tempo de infusão. Seja ele um acesso central, seja ele um PIC, né, de inserção ali periférica mais central também, ou acesso periférico. A gente costuma, né, geralmente quando necessário, correr ali em um abocate 24, que às vezes está muito mais pérvio do que qualquer outro. Então, independe, na verdade. Sabe que o pessoal, a gente vai conversar com adulto, né? Às vezes, eles olham pro abocate 24, com aquela cara assim, tipo abocate 24. Gente... É potente. É muito potente. É muito Se você potente. for olhar o fluxo do abocate 24, não menosprezem o abocate 24. Transfundimos muito em abocate 24. Nossa, ele é bom. Isso é uma recém-punção, então aquilo lá flui que é rápido demais. Retorna para coleta e flui para transfusão. Exatamente. Muito bom. E aí vem a polêmica, né? O pessoal fala, não se transfunde em pique 2 French. Está com pique lá, com sorinho para manter veia, que é uma coisa que a gente hoje também trabalha muito isso. Será que precisa de um soro para manter veia? Aí chega lá e a criança tenta funcionar, não consegue, mas o pique não vai usar. Então, é uma coisa a ser ponderada, né? É uma coisa a ser avaliada. Às vezes começa assim, correndo no pique, coloca uma torneirinha ali, lava de vez em quando com um pouquinho de soro, se vê que está ficando muito espesso, está demorando, né? E o cuidado com o time, né? Realmente não ultrapassar, que a gente já sabe que vai ser mais lento. Se for um pique muito fino, a gente tem esse pique de 1.9, pique de 1, né? Então, assim, claro que o negócio vai... É o que a Bruna falou. Conversa com o Hemocentro, acho que isso é um ponto importante, a comunicação. Então, o Hemocentro não vai saber das dificuldades clínicas que a criança eventualmente tem, a clínica de acesso. Então, se a gente não falar e entrar num acordo também, como que a gente consegue articular, né? Sim, acho que é a cultura mesmo da instituição. Né? Aquilo, não vamos usar o acesso, vamos tentar puncionar, mas na verdade o acesso está livre muitas vezes. Vamos usar sim, senão a gente vai invadir o paciente ainda mais, né? É o risco-benefício ali mesmo. Né? Mais uma punção, mais um sofrimento, né? Para uma criança que já está tão fragilizada. Acompanhantes também, né? Veem essa situação, ficam desesperados, né? Nervosos ali. E é uma condição, muitas vezes, que a gente pode evitar. Exatamente. E aí, durante o processo, cuidado com as reações, né? Sempre observando. E aí, quando finaliza? Qual que é o processo do descarte? O que eu preciso aí dentro do nosso checklist? Porque a gente tem um checklist bem bonitinho, né, Bruna? Porque vai desde da requisição, da coleta da amostra, que é um ponto bem importante, que é a qualidade também da coleta da amostra, até o descarte, né? Então, como que é essa finalização? Essa finalização... não excedendo, então, de novo, ali a validade, o limite, né? A ideia é que a gente feche, então, esse equipo, que a gente lave essa via para ela ficar pérvia, ou para um próximo componente, ou para medicação, né? Independente do que a gente vai administrar ali posterior. E que isso seja descartado em saco branco. Todo o sistema, bolsa, equipo, tudo em saco branco. Uma observação importante é quando eu tenho resíduo de sangue, então não correu de sangue, eu falo sangue, mas de componentes, né? Não foi administrado, tem um resquício ali de 20 ml, 50, 100, então ficou mesmo conteúdo na bolsa, eu preciso descartar em saco vermelho, que vai ser incinerado. Que aí vai no Hemocentro, que aí no Hemocentro. Tem que retornar para o Hemocentro. E aí existe essa conversa também, né? O porquê que não foi, administrado, né? Ultrapassou o tempo, o que aconteceu. Para que seja necessário, talvez, uma nova abordagem ali, uma nova transfusão. Então, existem esses dois tipos de descarte. Saco branco, quando deu tudo certo, finalizou tudo, e o saco vermelho, quando tem resíduo. A via pérvia, né, lavei ali com um sorinho, fechei, sem contaminação nenhuma. E depois a gente volta ali para os registros. Então, igual você falou, checklist também tem a parte da finalização. A hora que eu fechei essa bolsa, a hora que eu pausei essa bureta, eu também vou fazer a aferição de sinais. Porque se eu aferir antes, eu também vou... Durante, eu também vou aferir depois. Qualquer alteração ali, eu preciso comunicar à equipe médica, preciso estar atento. É um passo muito importante. E isso também vai no checklist.
Então, nós fazemos a checagem no sentido de descarte, enquanto resíduo, né, dos serviços de saúde. Nós fazemos checagem enquanto lavei o acesso, deixei ele pérvio para aquilo que for necessário posterior e fiz a checagem com a anotação dos sinais vitais, né, para reforçar ali a pressão, frequência cardíaca, respiratória, né? Além disso, temperatura, é verdade. Além disso, os sinais de reação transfusional. Eu checo também se teve ou não, né, se foi ausente. Então, são as possibilidades na finalização desse componente. E o que vocês observam de mais reações? Assim, quando fala do público pediátrico, né? Tá fechando como reação. Quais são as manifestações mais comuns? Geralmente, a gente tem uma febril não hemolítica, né? Que ele vai desenvolver ali a característica de febre, principalmente, pela própria solução que está entrando, né? Num corpo que ainda está se adaptando ali, que ainda está criando resposta imune. Então, principalmente. Posso ter sobrecarga volêmica, né? Então, administrei muito rápido nesse tempo, aí de 1 hora a 4 horas, será que eu preciso administrar em 1 hora? Né? Não pode ser em 3 horas, 3 horas e meia, para dar tempo desse corpo absorver também é importante, né? Entender o que está acontecendo. Aproveitou o acesso, tá tão bom que a pessoa, não, deixa eu correr rapidinho aqui, que tem antibiótico. Pode dar reação, então sobrecarga pelo volume também, né? Pela rapidez e pelo volume. Geralmente são as principais ali que a gente consegue observar. Tem algumas... você vai falar melhor do que eu, que dá para escolher, acho que é hemácias desleucotizadas, isso. Não é? Tem uns processos também, lavadas, e tudo isso pode ajudar? Tudo isso pode ajudar em questão de reação. Então, a gente fala que até os 6 meses, o pessoal envia as bolsas, por exemplo, de concentrado só O negativo e já ali filtrada. Isso quer dizer, o O negativo, não é porque é O negativo que eu não vou ter reação. Pode existir também. Mas a chance talvez ali seja menor. E filtrada, menor ainda. Né? Isso da questão do filtro, né, da filtragem, na verdade, retirar ali os leucócitos. Então, a resposta imune vai ser menor, provavelmente eu vou ter menor chance de reação. Então, realmente, existem esses preparos especiais que a gente fala quando estamos falando de crianças, né, de neonatos e pediátricos. E tem plaquetas randômicas também. Também, e por aférese. O Arnildo vive Isso é muito interessante. Plaquetas. Ele foi lá ontem, Ele vive doando, pessoal, acho que deu um tempo. Ele tem muita plaqueta. A hora que colhe lá antes é muita plaqueta. E a hora que colhe depois de controle... Também. Continua com muita plaqueta. E aí ele fica lá um tempo específico e tira só plaquetas, né? E eu acho que é interessante comentar também isso, porque como o volume... Às vezes é pequeno, o paciente recebe plaquetas de vários doadores, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho da diferença. Existe a plaqueta randômica, que é aquela que a gente tem de mais de um doador. A criança com um peso já maior pode receber de mais de um doador, se a gente fala aí que é uma a cada 10 quilos, né, aproximadamente. Então, uma criança de 20 quilos... 20 ml, certo? Então, 2 doadores diferentes, por exemplo, vamos supor, né? Um exemplo fictício. E aí, nesse sentido, 2 pessoas diferentes, duas soluções, ali, 2 antígenos, então, na verdade, maior chance de reação. Quando a gente fala da aférese, não. Né, um procedimento que o doador vai lá, tem todo um acolhimento, sinais vitais, exames pré, ele é submetido a uma punção, né, instalado na máquina de plaqueta aférese. Nossa, ele adora. Ele dorme um pouco até nessa hora, coitado. Momento de descanso. É o momento de descanso dele. E aí, então, essa plaqueta por aférese, ela é mais concentrada em um volume menor e de uma única pessoa. Sim. Então, a chance de reação é menor ainda. Geralmente, quem usa muito é o transplante de medula óssea, né? Sempre plaqueta por aférese. Então, os doadores são convocados para atender esse serviço também. Isso é muito interessante. Que legal. E é nesse sentido, o potencial de reação é menor. E aí, na ideia da plaqueta por aférese, então, se o paciente precisa de 10 ml, ele vai receber 5.
porque ela é mais concentrada em um volume menor. E menos reatogênica, E né? menos reatogênica. Isso é uma dúvida bastante importante do pessoal. Então, às vezes, pede 10 ml, o Hemocentro manda só 5, mas manda 5 por aférese. Então, a potência ali é a mesma em um volume menor, uma sobrecarga volêmica menor. Que para criança é É maravilhoso, muito bom. né? Então, quando tem disponível, é muito, muito importante. Então, aférese, gente, esse é o segredo. Mais concentrada, menos volume, menos reatogênica. E menos reatogênica. Muito bom, ele gosta bastante disso e ele sempre Que prioriza bom. muito. Uhum. E que o pessoal sempre liga, acho que a cada 2 meses, eu não sei se é esse Sim, intervalo. eles têm um intervalo. E aí eles ligam, ó, estamos precisando. Ele dá um jeito e aí ele vai. Aí fica conectado quase 2 horas na máquina, né? Nesse processo de retirada, Sim. né? E é bem interessante. Ele me manda o videozinho da máquina, mas é bem legal. É interessante porque a máquina ela é usada para vários procedimentos, né? Depois a gente pode até abordar sobre isso. Então, quando ela coleta a plaqueta, é a plaqueta aférese. Quando a gente faz plasma aférese, que é um procedimento que nós fazemos também, nós estamos coletando plasma por alguma doença autoimune ali. Então, é uma máquina multifunções e super interessante. Muito, muito bom. Plasma aférese, às vezes, tem situações que criança precisa fazer também. Sim, fizemos bem também. específico, né? Muito legal. Gente, quanto detalhe, coisa. né? É muita coisa, mas é importante ter esse link entre assistência e Hemocentro e a importância de vocês conhecerem. Vocês conhecem, né? O funcionário, né? A pessoa que é responsável lá do Hemocentro do seu hospital. Se não conhece, vai lá. Leva essa pessoa para conhecer as unidades também. Muito importante. Que é muito importante, porque às vezes a pessoa que está lá não tem muita noção do que é o prematurinho. Aí vai lá ver, tem uma outra sensibilidade também, tem insights, ideias do que pode fazer. Então é um link muito importante, né? Recentemente nós fizemos treinamento com as equipes e foi muito interessante. Porque a gente trocou a mesma ideia, desde lá dos neonatos, pediátricos, adultos, e cada um vivenciou um pouco da realidade. Muito bom. E isso foi muito importante, diminuiu muito a questão de fragilidade na identificação, de fragilidade em questão de prescrição. Então, foi muito interessante essa aproximação. Vocês rodaram o hospital inteiro, né? Inteiro, 100%. 100%. Treinados. E lá em loco, viu, gente? Treinamento é isso, né? É isso. Manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite, com noite. As bolsinhas. Com as bolsinhas. Por isso que ela tem já todo o material Tudo didático pronto. aqui, ó, material. Sim. E olhem mesmo essa mesa, viu? Porque é importante saber, não é qualquer equipo, tem um específico para pediatria, todos os cuidados com a identificação das bolsas. E saber que a gente tem que desacelerar em alguns momentos e se concentrar. Enfermeira é muito multitarefa, assistencial mesmo ali. Sim. E aí tem muito link. Às vezes eu estou olhando, mas estou ouvindo alguém me chamar, estou escutando um monitor, eventualmente, né, um respirador que parece que desconectou. Então, a gente fica muito hiperalerta. Mas que o momento da conferência, a gente valoriza muito a questão da dupla checagem, não desvalorizar, sabe? Ir ali do ladinho mesmo, ver a pulseira. Às vezes a gente vivencia situações que a criança está com a gente há tanto tempo e aquela pulseira já está ficando meio apagada. Sabe aquele cuidado básico? Troca, coloca a pulseira certa, né, da hemotransfusão, para a gente realmente saber que aquele paciente ele tem um risco, ele demanda um cuidado maior. Sim. Que é a etapa da segurança do paciente. Não adianta a gente ser muito bom em algumas coisas, mas se coloca o paciente em risco em algum detalhe que pode custar a vida dele. Então, a segurança do paciente, ela tem que permear tudo, né? Um minutinho ali a gente fala de conferência, né? Você tem Exatamente. um minutinho para conferir a beira-leito e, na verdade, é menos que isso. Exatamente. Nós conferimos os dados, né, em dupla checagem, a beira-leito, e a gente salva uma vida, praticamente. Porque se a gente não fizer isso, com certeza a gente vai desencadear erros. Bruninha, tralha é uma coisa muito frequente? É porque é difícil diagnóstico, né? É difícil diagnóstico. Eu até trouxe aqui, né? Que é a lesão pulmonar ali aguda relacionada à transfusão. Na verdade, é o sistema imunológico com os anticorpos, com a questão dos leucócitos ali do receptor, reagindo ao corpo infantil, adulto, enfim, né? Aí a gente vai ter quadro de dispneia súbita, hipoxemia, infiltrado pulmonar, mas a gente costuma falar que esse infiltrado é sem sobrecarga de volume, porque quando a gente tem sobrecarga de volume, a gente está falando da sobrecarga volêmica, que é o TACO, né? É uma condição muito grave,
né, um potencial ali fatal para a criança, a gente precisa tá atento. Não é tão difícil assim de acontecer, mas às vezes passa despercebido pelo quadro anterior, que a criança já tá, né? Sim, mas a parte pulmonar dela já está muito grave. Comprometida. Isso. É isso mesmo. Por isso que o mínimo detalhe da pulseira é importante. Eu bater o olho e saber que transfundiu, né? E tá atento às passagens de plantão também. Principalmente ali o enfermeiro do setor. Então, passar o que foi administrado, o horário, né? Eu tenho reação dentro das 24 horas, mas após as 24 horas também. Às vezes, hoje a criança recebeu o componente e amanhã à noite ela tá desencadeando uma reação tardia. Bem lembrado. A reação não é só imediata. Não é só imediata. Tardio, qual que é o intervalo assim que a gente tolera? Maior ali de 24 horas a 72 horas, geralmente é o que acontece. Né? Então, é interessante a gente saber também, para diagnosticar. E a comunicação da equipe, passagem de plantão, sinalizado de que transfundiu, porque às vezes é tanta informação que isso, transfundiu, mas passou 2 dias, já aconteceu tanta coisa. Sim. Às vezes a criança tem uma reação e o pessoal, poxa, não associa o que você falou com a transfusão, né? Bem importante. Bem lembrado. E uma vez que tem a reação, durante o processo, tá correndo lá, começou a ter uma reação, para e não joga a bolsa fora. Não joga bolsa, cartão, nada. Não joga fora, porque isso vai ser recolhido e vai ser analisado, né? Isso. Gente, pausa essa bolsa, suspende, comunica o plantonista, tanto da terapia intensiva quanto do hemocentro, até que eles saber, podem... né, o que está acontecendo de imediato. Ali. E discutir ali o caso. E aí a ideia é que eu faça o manejo dessa reação a depender do que a criança apresentou, né? Uma criança, ela pode estar ali vigil e evoluir para uma intubação, a dependendo do tipo de reação, né? Para um quadro que tem necessidade de hemodiálise, enfim, um quadro mais agudo mesmo, importante, grave, e isso precisa ser discutido. Então, suspendo, né, o componente, converso com o plantonista, faço o manejo ali, garanto um acesso pérvio para aquilo que eu ainda vou precisar de medicação dentro do manejo e não jogo a bolsa, realmente. Essa bolsa, ela precisa retornar para o hemocentro para ver se foi algum tipo de contaminação bacteriana, né? A cultura vai demorar um pouquinho aí para sair, mas a gente vai ficar sabendo o resultado, vai ser notificado, ou se foi uma incompatibilidade, né? Então, por exemplo, a criança era A e depois da bolsa ela tá AB. Então, uma incompatibilidade, né? Um exemplo de incompatibilidade. E às vezes é o que você falou, são os seres humanos que fazem as etiquetas, por mais que passem por todo o processo, tudo tem que ser descartado, né? Tudo. E aí, além dessa bolsa que precisa ir para o hemocentro, eu preciso coletar o exame também, que essa é a parte médica. O que ele pode solicitar ali? Um tubo EDTA, ou seringuinha, né, no caso. Hemocultura é importante também, porque aí a gente vai ter o resultado tanto de sistema BO compatível, tanto proliferação bacteriana, né, depois que foi feita a cultura. E o serviço também, ele emite uma ficha de notificação, que é disponível, né, para os setores e precisa ser preenchida com dados essenciais ali de identificação do paciente, diagnóstico, medicações de uso, às vezes alguma medicação ali com potencial reação, pode ter sido ela também, a causadora da reação. O que estava correndo, se era sangue, plasma, crio, plaqueta, número dessa bolsa para a gente conseguir rastrear e os sinais vitais e o que ele apresentou. Então, eu posso ter alteração de sinais vitais, mas posso ter sintomas ali, na verdade, né? Calafrio, dispneia, rush cutâneo, estertores, enfim. Existe essa ficha específica que é da parte de quem identificou, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, e da parte médica, para ali eles triarem a questão do grau dessa reação, de leve, moderada, grave ou até o óbito, né, que é a última instância. E tudo isso volta para o hemocentro. Quando já passou um tempo dessa transfusão, eu não tenho mais a bolsa, ainda assim eu tenho possibilidade de coletar exames e preencher a ficha. Certo. Então, existe as duas possibilidades, né? Com a bolsa,
porque aí a gente vai ter a possibilidade de analisar o componente ali. Sim. E sem a bolsa, o hemocentro ainda guarda um pedacinho, um rabichinho. Ah, é? Uhum. Eles guardam e eles conseguem analisar a bolsa que foi encaminhada. Eu não sabia. E fica guardado quanto tempo isso? Fica guardado 72 horas, Muito se eu não me engano. Muito legal. É bem legal. A única coisa é que eu não vou ter o contato da proliferação bacteriana, Sim. porque isso só vai ter se eu encaminhar a bolsa. Mais de uma incompatibilidade, que Tá nem ali. se fala quão importante é, tá ali. É essa parte que ela tá falando. Ó, quem tá vendo o vídeo, ó, lembra que ela falou só a que faz o transparentinha. selamento, né? Então aí Isso. guarda essa partezinha selada. Guarda a partezinha também pra selada. análise. Isso. Nossa, muito legal. Com o Isso eu número não da sabia, bolsa. Isso eu não sabia. Identifica e deixa Sim. guardadinho lá. Tem essa reserva também. Muito bom. É um ponto importante que, independente de qual setor, os cuidados são os mesmos. E a única coisa que vai diferenciar de um setor de internação, pelo menos na nossa instituição, é que quando está lá numa enfermaria, aí o pessoal do Hemocentro, a equipe do Hemocentro, faz todo esse controle da instalação, depois da Sim. retirada, né? Isso. E aí, quando está na UTI, normalmente a equipe de enfermagem se responsabiliza. Isso. Por isso a importância do treinamento, principalmente de quem atua ali na terapia intensiva, né? Muito, muito importante. Muito a gente importante. tem visto muitos resultados positivos a partir do treinamento, né? Aham. E é, na verdade, uma educação continuada, uma Sim. educação ali em saúde e uma troca de experiência. Então, a todo momento a gente liga, orienta, né? Às vezes, em um primeiro momento, não está totalmente certo, mas eu tô segura. Sim. Então, vamos melhorar para a próxima etapa, a próxima solicitação. E aí é uma questão de comunicação mesmo. Exato. Acolham os funcionários que estão chegando, Por favor. por favor, porque a gente sabe da rotatividade. Sim. Eu falo isso porque tivemos, por exemplo, ampliação, muita gente nova, gente que está entrando em contato com o processo de instalação agora. Sim. Então, gente nova treina, ensina paciência, porque é um processo muito delicado, né? E eu acho que para a gente finalizar a conversa, talvez pontuar a importância dessa coerência da instituição, né? De ter esse protocolo muito bem sedimentado ali, Sim. como política institucional e as reciclagens, né, Bruninha? Porque eu vi que vocês fizeram brilhantemente várias vezes, em várias Muitas. unidades. Estamos na segunda rodada já. Nossa, e vocês fizeram com equipes, assim, específicas também, porque teve direcionado para a equipe médica, que o pessoal da equipe médica do Hemocentro também participou, né? Também. Podia falar um pouquinho da importância disso, pensando na educação da instituição como um todo. Sim. Dentro do Hemocentro, a gente tem diferentes tipos de contato, de contrato, inclusive, né? De vivências ali. Então, a gente trabalha também com a parte da Secretaria do Estado, pessoas vinculadas a ela e que a gente aprende muito, né? Porque eles já estavam ali no serviço. Então, foram aí os pioneiros em relação aos treinamentos e aos protocolos e entendimentos que nós tivemos mesmo, enquanto time transfusional. E isso foi muito importante para dar o pontapé para o hospital universitário. E essa conversa, esse engajamento, esse apoio da direção, seja de enfermagem, direção clínica, superintendência, na verdade foi o essencial para o serviço crescer. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem, nós recebemos as requisições, então ali a gente já começa um processo de educação continuada com alunos, com internos, né? Com médicos, com enfermeiros, pessoal do administrativo. Isso é muito legal e essa equipe toda participa do treinamento, ou pelo menos um representante. E isso aproxima muito. Na verdade, a gente no começo se sentia acuado, né? Mas aos poucos, com o serviço crescendo, os protocolos eles sendo aperfeiçoados, né? As visitas da vigilância também auxiliando a gente nesse processo, a gente só tem, na verdade, a crescer. Né? A equipe é muito coesa, temos enfermeiros e chefias brilhantes que ajudam no processo e é o que faz o serviço, na verdade, né? Fora o nosso conhecimento, o nosso interesse e essa aproximação com o hospital, né? Não é uma equipe avulsa ali. Na verdade, a gente é um anexo, um apêndice e trabalha em conjunto. Então, precisa ser acolhido dos dois lados. Eu preciso entender, né, e preciso passar para a minha equipe que a UTI, né, ou a unidade de internação precisa, assim como a gente também precisa deles. Perfeito.
E é saber que é a união do multiprofissional, né? Que faz as coisas caminharem. E um ponto importante, doem sangue. Acho que é verdade. Né? Acho que é uma coisa que quem vive o intensivismo, quem está lá no Hemocentro também vê a angústia de um setor precisar de um sangue. Sim. E aí você vê lá os estoques baixos. O que vai priorizar, como vai fracionar isso. E eu vejo, quando chega em estoques muito baixos, o desespero do Hemocentro de conseguir doador e a mobilização de muito mídia, grande. né? É muito importante. Então, se você está dentro dos requisitos de elegibilidade, vai lá, eles são só mão boa para veia, não se assustem com aquela agulha, porque o pessoal não vai por medo de agulha, gente. A gente fura as pessoas, vocês têm medo de agulha, né? Então, assim, vão lá e é muito gratificante quando a gente consegue doar, né? Porque, principalmente a gente da UTI, tá vendo chegar o sangue ali, né? O Arnildo, ele vai com o maior prazer também quando eu vou, é muito gostoso, Com certeza. né? Doem que faz bem para o ser humano, né? Para a gente e para quem vai receber. Sim, né? Precisamos manter o estoque, em dia. Constante, então de segunda a sábado, né? A gente tem um fluxo de atendimento bem importante, principalmente aos sábados, mas eu não posso ter um estoque tão grande assim em um único dia. Sim. Então a gente fala que ali segunda, terça, quarta, quinta também é importante. Qual que é o sangue mais O negativo, né? O negativo. Mas tem algum outro assim, fala, gente, pelo amor de Deus, vem doar. Às vezes o O positivo. O positivo, né? Também. O negativo. Você tem O negativo, não do O. Ah, tá errando aí, gente, pelo amor de Deus. Profissional da saúde, então, piorou. Quem nasce com sangue O negativo já sabe que tem ali, Deus já falou, tem que doar. Tem que doar, tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. Tá certo, então. Bruna, como as pessoas podem te encontrar, né? Porque, com certeza, dúvidas vão surgir, algumas mudanças de processos de uma instituição para outra. Tem locais que têm mais recurso, locais com menos recurso. Então, assim, para tirar dúvida, para um enfermeiro que entrar em contato com você, porque você está lá dentro, né, do processo de trabalho, dentro do setor, onde que eles te encontram? Eles encontram no Hemocentro, né? Nós temos enfermeiros no momento, na parte da manhã, que sou eu, na parte da tarde, que é o Marcelo. Então, nós dois temos conhecimentos específicos e podemos auxiliar, né? Dentro do Hemocentro em si, temos também as enfermeiras, são 5, então todas muito aptas e muito prontas para responder qualquer dúvida. Entrar em contato mesmo com o Hemocentro. Temos assistente social, né? Temos os escriturários, então é porta aberta mesmo para tirar dúvida, para visita, para ligação. Sim. A gente está à disposição para conhecer mesmo o serviço. Inclusive, pedimos que venham. Aproveitem bem, vão lá, tirem dúvidas e não tenham medo, porque é muito, muito importante. Bruna, muito obrigada por essa conversa. Foi uma aula. Gente, é um episódio que você tem que pegar o caderno e a caneta. Então, se você viu uma vez, agora você vai respirar um pouquinho. No dia seguinte, vai lá de novo. Agora, peraí que eu vou anotar tudo. Porque são dicas preciosas de quem está na prática. Muitas vezes, se você está na graduação, às vezes não vai conseguir ensinar com os detalhes da prática, da vivência. Verdade. E pediatria tem as suas exceções, tem as suas particularidades, tem as suas dúvidas, anseios. Então, assim, é importante que a gente tenha essa troca, que vocês valorizem, né, um episódio como esse, porque foi muito rico em detalhes e que pode ajudar na estruturação do seu serviço, por exemplo. Com certeza. E não manipulem sangue no setor. Tá? Por favor. Por favor, eu sei que muitos fazem isso, não façam. Né? Então, sempre tem um diálogo. A Bruninha deu ideia. Vamos fracionar, vamos fazer em mais tempo, mas não manipulem sangue no setor. Né? E esse foi o episódio 95. Nossa, nem eu acredito. Estamos chegando no 100. Estamos chegando no 100. E a Bruninha aceitou assim de antemão. E só lembrando, amanhã, primeira Masterclass de Medicação Infantil, você é meu convidado, se inscreve. Porque, do mesmo jeito que você tem dúvida de hemocomponentes, hemoderivados, tenho certeza que medicação infantil é uma pedrinha aí no seu sapato. E a intenção é te ajudar. Então, eu estou te esperando amanhã às 20 horas, via Meet, link aqui também na descrição. Obrigada, Bruninha. Obrigada a você. E até a próxima. Até.